Que bom te ver outra vez, faz tanto tempo. Eu não te vejo quase nunca. Não sou eu que não estou. A gente quase nunca está no mesmo lugar ao mesmo tempo, mas agora nós estamos juntos. Já era a hora. Eu acabo de voltar da Inglaterra, eu estava lá naquele... você já sabe, eu já contei antes, mas agora nós finalmente estamos juntos. É tão bom receber a sua visita. Você por acaso já esteve aqui onde eu moro agora? Não. Não, claro que não, eu já sabia, mas eu não lembrei direito. Eu moro aqui há tantos anos, é uma pena. Mas agora você está em nós. Aliás, o que é que você veio fazer por aqui? Que bom que conseguimos nos encontrar. A gente se encontra tão pouco, quase nunca. Mas também nós moramos cada um em um lado do país. Eu moro aqui em Oslo, na capital, enquanto você mora longe, lá na costa oeste, entre as montanhas e os fiordes. Eu tenho muita vontade de ir para lá, mas eu não consigo viajar para as montanhas e os fiordes. Mas agora você também passa muito tempo no exterior, a gente mora cada um em um lado do país e nós dois passamos muito tempo no exterior, então não é estranho que a gente não se veja muito. Mas agora você está grande, como você cresceu, está um homem feito. Admito que estou orgulhosa agora que tenho um filho crescido e você é meu único filho e eu quase nunca vejo, é mesmo uma pena. Eu moro aqui sozinha e tenho um filho que quase nunca vejo. É assim mesmo. A gente podia se ver mais, mas é difícil eu conseguir. Mesmo assim, a gente podia se encontrar de vez em quando, mesmo que não fosse muitas vezes, mas você tem as suas coisas, eu tenho as minhas e nós continuamos na luta. Você acabou de fazer o seu exame? Você me disse que tinha acabado de fazer o seu exame. Qual foi o resultado? Você foi bem, tirou notas boas? Estava legal lá no exterior onde você estudou? Me conta agora. Eu fui bem. Você tirou notas boas? Não foram ruins, mas também não foram tão boas. Não importa. O que importa? O que é mesmo? Pelo visto, chegamos nas grandes questões. É? E essa é uma grande questão? E as grandes questões não são muito bem para mim. Não hoje em dia, na minha juventude, talvez, mas hoje em dia, não hoje em dia. Quem foi que disse? Ninguém diz essas coisas, mas de qualquer maneira é verdade. Eu já não me importo mais tanto com as grandes questões, eu já não penso mais sobre a vida e a morte, essas coisas. Eu me dou por satisfeita. Você se dá por satisfeita com menos? Me dou. E é melhor assim, porque eu sou uma simples mulher e as grandes questões não são para as mulheres. Não, falando sério, eu fico tão pesarosa, eu me sinto tão triste quando eu penso como as coisas são. Talvez seja melhor assim. É verdade. Sei. Escuta, Uhum. eu me sinto tão grata por ter um filho. Quer dizer, eu me sinto grata por você ser um menino e não uma menina. É? Quer dizer, eu sempre gostei mais de homens do que de mulheres. Não se pode dizer essas coisas, mas mesmo assim é verdade. Mesmo que eu sempre tenha sido uma feminista, já não se pode dizer essas coisas. É meio como dizer que você ficou parado no tempo, mas sim, eu sempre fui uma feminista. Eu sei. Eu sempre fui, mas não porque eu goste tanto assim de mulheres, muito pelo contrário, eu me tornei feminista porque cá entre nós eu simplesmente muitas vezes, quase sempre eu não vou com a cara de mulheres, ou pelo menos tem várias que não me descem, por assim dizer. Eu vou te contar uma coisa. Não. Não.
Mas como vão as coisas para você? Tudo certo? Tudo. Pra falar a verdade, eu não tenho nada do que reclamar, tenho coisas demais a fazer. No meu trabalho, quero dizer. Muitas viagens. Você passa bastante tempo no exterior. É, bastante tempo, mas no geral eu tô bem. E no mais... alguma novidade? Novidade? Não, nada de especial, pelo menos nada que me ocorra agora. No geral eu tô bem, eu não tenho nada do que reclamar. Sim. Eu ando bem ocupada, tenho bastante coisa para fazer. Sim. Enfim, é isso. Faz muito tempo que você não vai para a Costa Oeste. Faz muitos anos. Eu acho que eu não estive lá desde que a mãe morreu, desde que eu estive lá pro funeral dela. Não estive, não. O tempo passa depressa. É. O tempo passa depressa. E agora você está crescido. Mal dá para acreditar. É. Não dá para acreditar. Mas será que você não quer ouvir a história que tenho para contar? Não importa. A gente se vê tão pouco, a gente podia se ver mais vezes. Lembra quando você era pequeno e a gente ia pescar nos fiotes? Lembro. Naquela época você estava na Costa Oeste. É, isso mesmo. Eu, você, meu pai, seu avô e aquele barco a remo lindo que ele tinha. Você lembra que no verão a gente pescava de todo peixe que a gente pescava? Às vezes a gente enchia aquele barco de peixe. Você lembra que a gente pescava areia, que a gente pescava fruta, salmão, depois acendíamos uma fogueira lá na ilhota, você lembra? Lembro. Era bem legal, eu lembro sim. É, a gente passava um tempo juntos, mesmo que não fosse muito quando você era pequeno. É. Não devia ter sido assim, mas as coisas não eram fáceis. Eu queria estudar, ser alguém. Eu não podia me dar por satisfeita naquele vilarejo com uma criança, sozinha com uma criança. Eu era muito jovem, tudo era muito incerto. Mas deu tudo certo comigo e com você, não é mesmo? É. Os meus avós eram bem legais. O pai também. É? Eu não sabia o que fazer, era muito... Eu sei. Mas você gostava de ficar na casa dos meus pais, não é mesmo? Gostava sim. No fim deu tudo certo. É. Mas não era para ter sido assim. Não era isso que você ia dizer? Por que não? Não, eu não sei. Sei. Eu precisava de uma formação, eu queria. E nessa parte eu não errei. Não! O que teria sido de mim se eu não tivesse concluído a minha formação? Mas no fim eu consegui, eu terminei a minha formação. Foi o que eu fiz. E também virei alguém. Com certeza eu também virei alguém. É, e logo talvez você vire até mesmo uma chefe. Chefe! Não, sei lá, eu não quero vir a chefe, sei lá. A chefe anterior não fazia nada. E sempre tomava as decisões mais esdrúxulas, burocráticas, imprestáveis que eu já vi em toda a minha vida. Você sabe sobre a espécie de burocrata também, era terrível mesmo. E além do mais, ela não ia com a minha cara. Eu acho que a minha aparência não é das piores, mesmo que eu tenha uma certa idade, tenho um filho crescido assim como você. É? É, sim, eu tenho um filho quase crescido. Mas eu mantive a minha forma, não é mesmo? Você não acha que eu estou bem? Ainda sou bonita, não sou? São poucas na minha idade que se mantêm tão bem assim quanto eu. Mas isso não é coisa para se falar para o próprio filho. E o que aconteceu? Com a chefe, não aconteceu nada, aquilo não tinha jeito, não acontecia nada. E o pouco que acontecia era totalmente atravessado. Sei.
Ela não ia com a minha cara, essa é a verdade. Eu não sei o que era. Mas quando ela se levantava, o cheiro dela ficava, exalava aquele cheiro. Eu não sei que cheiro era aquele. Não, claro que eu sei o que era, não, obrigada. Mas é importante que mulheres exerçam cargos de liderança, não é mesmo? É o que eu sempre achei. Não é isso que eu estou querendo dizer, que mulheres não devam exercer cargos de liderança. Mas aquela mulher, que droga! E você? Eu nunca fiquei tanto tempo sem te ver. E você é meu filho. Ela se exonerou? A chefe? Assim ela se exonerou, senão todos os outros teriam se exonerado também. Eu não posso falar desse jeito, porque eu também sou mulher e posso até mesmo virar chefe. Sim, eu mesma, afinal, eu não estou nada mal. Eu cheguei a um cargo muito importante no serviço público. Eu fui bem dedicada, sabe? Você pode ficar orgulhoso de mim. Bem alto no serviço público eu cheguei, eu não estou nada mal e fui bem dedicada. É verdade. Das camadas mais baixas do povo eu cheguei alto. Eu cheguei a um cargo muito importante no serviço público. Eu não estou nada mal. Ela estudou, trabalhou e chegou alto. A sua mãe, desde as origens mais simples, ela trabalhou e chegou alto. Ela estudou, trabalhou e chegou alto e se esforçou cada vez mais alto até se aproximar do verdadeiro poder. Você tem uma mãe meio grandiosa, sabia? Dos fiordes e montanhas até o centro do poder, até quase o centro do poder, um pouquinho antes do centro do poder, enfim, por assim dizer. E você? Como é que você está? Como é que você anda? Me conta como é que foram os seus exames. Me conta como é que você está aqui em Oslo. Tudo normal. E aqui em Oslo você ia? Não é terrível? Fala. Não, eu não sei. Não foi nada. Deixa pra lá, não era nada. Mas você tinha pensado em alguma coisa? Eu tinha, mas não é terrível? Então não pense a respeito. Eu ia. Sim, Deixa pra lá. fala se você quiser. Não era nada. Deixa pra lá. Foi tão bom receber a sua visita. Fazia muito tempo que eu não te via. Eu não consigo lembrar da última vez que eu te vi. Faz tanto tempo. Deve ter sido no funeral da mãe? Acho que sim. Será que deve ter passado tanto tempo assim? Acho que deve. Deve ser mesmo. O funeral dela foi terrível. Eu acho que eu nunca consegui me libertar daquilo até hoje. Mas agora eu estou tagarelando. Eu não sei por que eu fico tagarelando desse jeito. Você não está tagarelando. Mas me conta como é que foram os seus exames. Me conta o que é que você está fazendo aqui, meu filho. Me conta. Tudo certo. Você fala pouco, não é? Muito comunicativo. Mas é assim mesmo esse pessoal da costa oeste. Não. Não! Não. Não! Por que é que você diz não? O que é que você quer dizer com não? Por que você só diz não? Não foi literatura que você estudou lá? Eu sei onde você estudou. Eu simplesmente esqueci. Você me disse seria Dublin, Irlanda, com certeza. Dublin. Galway. Foi lá que eu estudei literatura. Sim, Shakespeare, Homero, Beckett, bom, pelo menos
Beckett, já que foi na Irlanda, e Joyce Yeats. Está vendo? Não estou totalmente perdida em literatura, não. O que eu tenho lido muito, no meu caso, é principalmente papelada burocrática e documentação oficial. E antes da Irlanda, você esteve na Alemanha, nos arredores de Stuttgart, isso? Foi Stuttgart. Ah, sim, e lá você estudou filosofia? Isso, filosofia. Não tem como tirar nada mesmo de você, não é mesmo? Tudo o que você diz é simplesmente não. Será que você não tem nada para me contar? Você deve ter vivenciado alguma coisa lá na Alemanha, na Irlanda. Com certeza alguma coisa você deve ter para me contar. É muito difícil. Tipo, de repente começar a falar. Tem sempre, tipo... Sim, uma hora em um lugar certo, sim, eu sei disso, e agora não é a hora em um lugar certo, porque eu estou tagarelando. Tagarelice de mulher, tagarelando. Desculpa, eu não quis magoar você. Não. Você quer dizer... Eu não quero dizer nada, com certeza, você também não. Não? Não, você não quer dizer nada, você só quer ler esses velhos escritores homens e seus filósofos. É? Eu sei lá. Isso faz mal. Mas você deve saber. E mesmo assim você fuma. Sim. E você parou? Quer dizer, eu fumo de vez em quando, mas não sempre eu consigo parar. Você nunca pensou em parar também? Não. Muito bem. Será que eu posso te fazer uma pergunta? Não, deixa pra lá. Não, tudo bem. Pode perguntar se você quiser. Você odeia mulheres? Se eu odeio mulheres, por que você está me perguntando isso? Você nunca teve uma namorada? Não. Ou então talvez você nunca tenha encontrado uma moça simpática para namorar? Não, infelizmente não. Ou então talvez você seja gay. Você, meu filhinho querido, meu filhinho querido é gay, meu gayzinho. Muito bem. Você não é? Eu tô mais pra sádico. Sádico, sexual, que interessante. Me conta mais sobre isso. Ah, você é minha mãe. Ué, por isso mesmo que você pode me contar. Não vou contar nada pra ninguém porque eu não posso. Talvez eu conte para uma das minhas amigas, o meu filho é sádico, sexual. Eu vou dizer num cochicho, ele não é gay, como eu tinha dito antes, mas sádico, sexual. E eu tenho um certo gosto por isso, mas cá entre nós, porque eu não posso me entregar, porque eu sou uma funcionária pública que não fuma porque é proibido fumar. Me dá um cigarro aí. Fumar faz mal à saúde. Você tem razão. Agora continua, vai.
Não. Ah, continua, pô. Muito bem, eu só queria saber. O pai disse... O que é que você quer saber? Não, não era nada. Você acabou de mencionar o seu pai? Você falou com ele? Onde é que ele está? Ele está bem? Tá. Tá tudo bem com ele? Tudo. Ele ainda mora com aquela... Enfim, eu não a conheci com ela. Mora. Eles tiveram mais filhos? Mais 2. 2 filhos pequenos? É. Diga. E uma menina meio crescida também? É, mas o pai Então eles disse... ficaram juntos até hoje? É. Você tem 3 meios irmãos, menos mal. Ser filho único assim? O pai tá bem. Faz muitos anos que eu não o vejo. Nós éramos muito jovens quando nos conhecemos e nem moramos juntos por muito tempo também, apenas por alguns meses. E você não o vê desde então? Não, eu ouvi o seu pai. Ah, você o viu também no funeral da avó. É, O que é que você está perguntando por ele? eu não sei, mas também não tem nada de errado nisso, né? Porque afinal. Vocês têm um filho juntos? Dá eu? pra dizer que sim. É. Eu só estou perguntando, queria saber como ele está. Foi bom crescer do lado dele? Eu não tenho nada contra o pai. E além do mais, Sim, você morou um bom tempo na casa dos meus pais, se era isso que você ia dizer. ele é um bom pai. E eu não? É, sim. O que sou eu então? Não, Você não sabe? não. Não, é. Será que eu mesma vou ter que dizer o que eu sou? O que você diria se tivesse coragem? Será que eu mesma vou ter que dizer? Você diria que é cheio de tesão e uma besta? Não, Você diria pelo menos que é cheio de tesão. não mesmo. Eu sou cheio de tesão, você diria. Mas o seu pai não é cheio de tesão, ele... Enfim, é isso. Afinal, ele é homem e deve ser cheio de tesão. É o que eu penso. E eu sou mulher e não devo ser cheia de tesão. Eu devo ficar lá, sentada, com as pernas fechadas. A minha mãe sempre dizia isso. Sente com as pernas fechadas, ela dizia. Mulheres têm que sentar com as pernas fechadas. E ao redor ficam os homens cheios de tesão, como seu pai. Mas eu não posso ser cheia de tesão. Eu tenho que ficar lá para que homens como seu pai possam matar à vontade. Muito bem. Muito bem! A minha mãe sempre dizia isso. Muito bem, você falou bem como a minha mãe dizia. Você soou como a minha mãe. Uma mãe vinda do povo, com um pouco estudo, um olhar fulminante, uma fé enorme nela mesma e no Senhor Jesus Cristo dela. Imagina você soar como a minha mãe. Por que é que você está dizendo isso? O que é que você quer? Eu não quero nada. Será que a gente não pode... Enfim, me conta sobre a Irlanda, sobre a Alemanha. Será que você não tem nada para me contar? Me conta o que é que você veio fazer aqui em Oslo, porque, afinal de tudo, apesar de tudo, eu sou sua mãe. Você veio até aqui me visitar, veio para cá, veio aqui, onde eu moro. Finalmente você veio, eu moro aqui há tantos anos e finalmente você veio por vontade própria me visitar. Fazia muitos anos que não vinha a Oslo. Você não precisa se desculpar. Não? Não, eu sei muito bem como é que são as coisas. Podia até ser que você estivesse aqui em Oslo e mesmo assim não me visitasse, ou então...
É assim mesmo. Também não é estranho que a gente não tenha se visto muito, porque você estudou no exterior e o restante do tempo você estava lá em Berga junto com seu pai, aquela mulher que deve aguentar muita coisa, que deve aceitar muita coisa. É. Desculpa, eu não quis falar nada de ruim, eu só estou falando o que me vem à cabeça. Eu devia ter feito uma visita Eu sei antes, muito eu bem, sei, eu mas... sei muito bem como é que são as coisas, você não precisa se desculpar. Para falar a verdade, eu também não visitava minha mãe com muita frequência, quase nunca. Eu devia ter feito mais visitas a ela, mas acabou que eu não fiz. E agora é tarde demais. É. Mas vamos... Será que a gente não pode falar de outra coisa? Você lê muito? Sim. Eu não tenho muito tempo para ler. Mas nas aulas, A gente lia o que tinha que ler? Os livros das matérias? só os livros das matérias? Não, claro que não. A gente lia bastante também. Uhum. Mas o que é que você lê, afinal? De tudo um pouco. Acredito. Então você não gosta de mulheres? Por que você está dizendo isso? Eu não sei, eu sinto que é assim, uma coisa ou outra, elas simplesmente ficam lá, essas mulheres simplesmente ficam lá balançando os peitos, se achando importantes sem nem ao menos perceber que tem peitos. Não é assim que você enxerga as mulheres? As mulheres têm peito! O que é que você quer? Eu também tenho peitos, peitos bonitos, bem bonitos, inclusive. Você também não acha que os meus peitos são bonitos? Em outra época você achava, mamãe, posso deitar no seu peito? Ai, assim que você dizia. E quando eu não deixava, você começava a chorar. Volta e meia você dormia no meu peito. Ai, eu ficava com uma dor nas costas. Posso deitar no seu peito? Eu acordava pela manhã com uma dor nas Eu costas. sei. Além disso, Você sentiu dores terríveis quando eu nasci. Se era isso que você ia dizer? Foi mesmo terrível e eu decidi que droga. Quantas vezes você vai me contar essa mesma história? Escuta, eu decidi, escuta bem, que eu nunca mais teria outro filho. Nunca mais. Estou escutando. Estou escutando. Posso deitar no seu peito? Será que dá pra gente parar com isso? Hein? Posso deitar no seu peito? Eu dei você à luz. Foi tão bom receber sua visita. Vivemos. Somos o que somos. Homem, mulher, mãe, criança. Mãe e filho. O pai disse... Fala! Não. Fala! Não era nada. Fala! Não, agora não. Que você... Que eu? Não era nada. Que você não queria. Mesmo que o pai quisesse que eu nascesse, o pai disse que... Não, eu pensei que agora... Sei lá. O que é que eu posso dizer? Então nós sabemos. Nós dois, quer dizer. Sim. Então é verdade. É. Eu não devia ter perguntado.
Mas é meio estranho pensar que se não fosse por aquele comitê eu não estaria aqui. Mas para mim seria indiferente não estar aqui. Não fala assim! É verdade! Se dependesse de você eu não teria nascido. Não, eu não posso falar assim, não é? Mas não faria a menor diferença, não me entenda mal. Isso não é uma acusação. Me desculpa. Eu não queria... Tudo bem. Você me odeia, eu entendo, não tem problema. Eu não te odeio. Você me odeia. Não! Você não me odeia? Não, eu não te odeio. Ou talvez eu te odeie, e por isso eu odeio todas as mulheres. Talvez. Eu não te odeio. Eu não odeio todas as mulheres, é só que se eu sinto ódio, não é de você, mas talvez. Talvez eu te odeie. Não sei. Não? Talvez você devesse... Sério. Não era para eu ter existido. Assim seria melhor, eu estou falando sério. Não. Não fala assim. Eu não sei, naquela época tudo era diferente, nada se parece. Você não imagina como as coisas eram. Eu não posso nem dizer como as coisas eram. Igual. Eu vou acabar com a minha vida. Não fala assim. Mas bem que você poderia. Se você quer saber... Sim. Fala. Não era nada. Fala Não. logo. Deixa pra lá. Não, mas... Será que enfim você veio me visitar só para que eu dissesse que eu... Não. Não. Não vai embora! Fica mais um pouco. Será que a gente não pode... A gente não precisa. Foi tão bom receber a sua visita. Será que a gente não pode... Me conta o que é que você veio fazer aqui em Oslo. Não vai embora tão cedo. Não? Não, fica mais um pouco. Se você quer que eu fique, então... Quero, não vai embora. Eu não preciso ir tão cedo, eu não tenho pressa nenhuma, eu também não tenho nenhum compromisso. Não vai embora. Fica mais um pouco. Tudo é terrível. Eu não vou mais ficar tagarelando. Eu não ia. É estranho pensar que se não fosse por aquele comitê... Mas naquela época tudo era muito difícil. Ah, me desculpa. Mas como de certa forma diz respeito a mim, eu quero mesmo saber. Tudo bem. Eu sei que é difícil falar sobre isso, eu entendo. A gente pode. Eu não sei. Eu vou te falar uma coisa. Você se parece comigo. Eu acho que você nunca imaginou escutar isso de mim, mas de qualquer maneira, quando eu ouço você, é como ouvir a mim mesmo. Não o que você diz, porque você não diz quase nada, não é a sua aparência. É uma outra coisa. É? É uma coisa outra. Eu também fiquei muitos anos sem visitar a minha mãe, assim como você. Porque a gente discutia o tempo todo. Discordávamos em tudo, tínhamos convicções completamente opostas. Eu tinha a convicção de que eu já não tenho convicção nenhuma hoje. Mas a minha mãe... Me conta sobre você e sua mãe, então. Não. Não era nada. Era assim. Não. Fala. Fala. O que eu ia dizer sobre a minha mãe e eu é que a gente discutia o tempo todo e... Sim, tinha uma crença pessoal nisso disso. A sua mãe. É, dá pra dizer que sim. Vocês discutiam, então? Sim, a gente discutia. Ela acreditava em Deus, você não acreditava em Deus. Não. E eu dizia coisas terríveis para ela. Eu dizia que se as coisas fossem como ela acreditava lá no céu, eu não queria ir para lá. Era isso que eu dizia para ela, esse tipo de coisa. Ela que sempre tinha
tinha apoiado a missão, como ela dizia, que sempre passou a vida inteira envolvida com a missão, teve que ouvir da própria filha se dizer pagã. Eu sou pagã, eu dizia para ela, eu sou pagã. Sabe o que ela me respondia? Não, você não é pagã, ela dizia. E assim foi. Ela acreditava assim em... Eu não sei o que é melhor ou pior. Não? Eu também não. Não hoje em dia. Eu não sei. Eu não sei, mas ela era legal. A avó. Ela falava sobre Jesus. Sobre Jesus. Sobre Deus. Sobre os anjos. Ela falava sobre a terra de Canaã. Falava o tempo inteiro. E aquilo soava muito estranho para mim. A terra de Canaã. É. A terra de Canaã. Ela disse que rezava por mim. À noite, na cama, ela ficava deitada lá, pensando em mim, reunindo todas as forças ao redor de uma imagem minha. É assim que eu imagino que ela ficava deitada, reunindo todas as forças ao redor da imagem que ela tinha de mim, a imagem que ela tinha na cabeça dela. Para então direcionar essa imagem a uma coisa que ela sabia estar lá, que ela chamava de Jesus. Chamava de Deus. E que ela imaginava ser capaz de me ajudar. Que ela sabia ser capaz de me ajudar. E negou a uma menina como eu ir a bailes no vilarejo. Não que isso seja importante, mas jogar cartas, usar o cabelo solto, tudo isso ela me negou. Eu sei, você já disse. Ela me negou olhar para os rapazes e, especialmente, dançar. Se eu tivesse uma única ideia na cabeça, ela me negou. Não que isso importa da forma como eu vejo hoje, mas Talvez. era preciso recitar orações, ler as palavras da Bíblia e depois talvez ler contos bíblicos sobre conversão e júbilo. Havia muito júbilo e sobre uma vida no bom caminho. E assim foi. Mas agora sua mãe está morta. A minha avó está morta. A melhor pessoa na sua vida, como você mesmo disse. Sim, foi isso que você disse. Está certo. Além do mais, é verdade. Ela foi mais importante para você, ela, do que eu. Eu sei muito bem. Não, eu não sei. Será que você não pode me contar nada? Será que você não pode me dizer nada? Será que você não pode me contar nada sobre a Alemanha, sobre a Irlanda? Não foi em Dublin que você esteve? Me conta o que é que você veio fazer em Oslo! A minha avó é a única pessoa que só me fez bem nessa vida. Isso é verdade. E os anos que eu morei na casa dela e do vô são as melhores lembranças da minha vida. A avó sempre foi boa comigo. Talvez. Ela foi. É? Por que você sempre fala mal dela? Falo. Se falo, não é a minha intenção. Talvez você não fale. Não que eu saiba. Talvez você não fale. Eu estou tão cansada. Eu já não sei de mais nada. É? Infinitamente cansada. Não deve ter sido fácil para você ir ao funeral da sua mãe. Lá. Foi terrível, foi um horror. E lá eu reencontrei seu pai. Fazia muitos anos que eu não o via. Foi como se tudo tivesse se voltado contra mim. Eu quase não aguentei. E até hoje, quando eu penso a respeito, tudo isso ainda me dói. É? Se eu soubesse como seria, eu não teria aparecido. Mesmo que fosse no funeral da minha mãe, eu estou falando sério, não teria aparecido. Não? Eu não teria aguentado. Sei. Hoje ela deve estar no céu dela, a sua avó. E você não vai para lá quando você morrer.
Eu não sei, ó. A vida acaba quando a vida acaba. O que passou, passou. Para você é assim. E se não for assim? Agora eu fiquei com medo. Pode existir outra coisa. Uma coisa além. Eu não sou idiota. De um jeito ou de outro, uma coisa além. Todo mundo sabe disso, aliás. E toda boa literatura que você não lê, também sabe. Será que dá pra você parar com isso? Você soa como um idiota. Por que não matar os velhos, então? Quero dizer, em vez de matar as crianças não nascidas. Muito bem, como a sua avó, por exemplo. Ela já morreu. Os velhos devem ser mortos e não as crianças não nascidas. Porque não existe nada mais frágil do que uma criança não nascida. Que palavras bonitas! Na verdade, é constrangedor ficar aqui dizendo essas coisas. Você tem razão. Não tem jeito. Eu tô aqui me defendendo porque Seu pai não devia ter te contado. eu que não devia ter descoberto. Você, sua avó, minha mãe, eu devia ter acabado com a minha vida há muito tempo atrás. Eu posso muito bem acabar com a minha vida. Talvez. Não foi isso que eu quis dizer. É sério? Não sei. Não foi isso que eu quis dizer. Claro que você não sabe. Você não sabe de nada. Você, nada. Você estudou no exterior, quer dizer, pelo menos um pouco. Porque fora isso, você estava quase sempre lá em Bergen, junto com seu pai e aquela mulher que deve aguentar muita coisa. É isso que você tem. Então você fala sobre Beckett e Joyce, sei lá mais quem. Mas você, igual o seu pai, gosta de contar vantagem. Eu não tenho 16 anos, eu não me impressiono com você, não adianta insistir. Puf. Não, eu não vou. Será que a gente não pode... A gente se vê tão pouco, quase nunca nos vemos, mas também nos divertimos juntos muitas vezes, não é mesmo? Eu e você no velho barco a remo do meu pai, passeios, pescarias, não é mesmo? Quando descíamos lá na ilhota e acendíamos uma fogueira lá, e aí... Eu gosto muito de você, entende? Eu era jovem demais, jovem ingênua demais e rebelde do meu jeito, do meu jeito. Eu queria estudar, ser alguém. Não era o momento certo para ser mãe. Parecia totalmente errado naquela hora, mas acabou que não era. De qualquer jeito, no fim, deu tudo certo. Mas você me deixou com a avó. E depois com o pai, quando ela ficou velha demais para que eu continuasse a morar com ela. Você viajava o tempo inteiro. Isso não é uma acusação. Mesmo que talvez pareça. Não me entenda mal, mas... É verdade. Foi assim mesmo, eu não devia. Mas foi como se tivesse que ser assim. Era certo, porque era errado. Acho que você entende, não? Entendo. Você entende? Talvez. E eu já disse que por mim você poderia ter me tirado, não faria diferença nenhuma, eu estou falando sério. Mas eu não gosto muito de pensar que eu seria jogado num monte de lixo qualquer. Mas não é isso que acontece. Não é assim. O que acontece? Eu não sei ao certo o que acontece, mas com certeza não é assim, com certeza não. É. Talvez não.
Mas eu gosto mais de você do que de mim mesmo. Eu quero que você saiba que entre a minha vida e a sua, eu preferi a sua. Ha, ha, ha! Não fala assim. São apenas palavras, repletas de emoção, sentimentalismo e nada mais. Mas pra mim é assim. Talvez eu seja sentimental. Muito bem. Acho que eu vou embora. Não, fica. Me conta sobre literatura, filosofia, qualquer coisa. Me conta sobre o que você gosta. Que eu gosto. O que é que você gosta? O que é que você gosta de ler? Eu gosto de literatura, arte, mas sou muito idiota. Mas então Ficar falando essas coisas. você sabe o que é arte, então, já que você gosta? É, talvez eu saiba. E o que é arte? Ah, se você não sabe, não sou eu que vou dizer a você, porque isso que é arte, entende? Ah, claro. Talvez eu não saiba o que é arte. E você deve achar que eu também não sei, que é uma coisa que eu digo para impressionar. Eu poderia dizer isso e falo esse tipo de coisa, mas não é o que eu penso, porque eu também... Sim, porque você também entende de arte. Eu e você somos mais parecidos do que você imagina. Isso é o que você diz. Mas então, para você, o que é arte? Você quer que eu diga? Pode dizer. A peça de teatro zoológico de vidro. Um zoológico de vidro. Eu já li muitas vezes, assisti sempre que pude, assisti muitas vezes também. Mas por que você gosta tanto do zoológico de vidro? Eu não sei, mas toda vez que eu assisto, eu fico com vontade de chorar. Sentimental, que eu sou. Imagino. Mas eu também gosto de Tennessee Williams. Eu também gosto de zoológico de vidro. Não. Para. Eu não aguento. Você não aguenta? Não, eu não aguento. Por que é que você não aguenta? Porque você está sempre fazendo uma encenação. Sempre. Pode ser. Acho que eu vou embora. Não! Será que a gente não pode Beber uma garrafa de vinho junto? Tem alguma coisa de errado com isso também? Não, eu só estou dizendo, eu só estou falando. E onde estava Moisés quando as luzes se apagaram? Será que o senhor sabe a resposta, senhor O'Connor? Não. Ora, vamos, você se lembra da resposta, não se lembra? Hã? Então fale. Não, você que responde, sou eu. Eu vou fazer a Laura e você o Jim. Não. Vamos. Não, eu não aguento. Agora você diz que eu pareço uma moça da moda antiga, que isso é bom porque você gosta de meninas da moda antiga. Não, eu não digo aguento. que eu lembro de você, da época da escola, eu lembro que você cantava muito bem. Eu lembro que você tinha uma voz bem bonita. Eu digo. Aí você diz, quando foi que você me ouviu cantar? Vai! Quando foi que você me ouviu cantar? Não, quer dizer, diga o que foi que você fez depois da escola. O que é que você fez depois da escola? Nada demais. Não, eu não aguento. Claro que você Não, eu não aguento. Aguenta sim. Agora você disse que está ouvindo uma música. Ouça. E eu digo que essa música vem do salão de dança lá do outro lado da rua. Então... vamos dançar. Eu digo, eu não sei dançar. Então você pega na minha mão assim e meio que me ensina como se fôssemos dançar uma valsa. Diga que vocês estão ouvindo uma música, diga. Não! Eu não quero.
Não vai embora. Me conta o que é que você veio fazer em nós. Eu só ia te fazer uma visita.